E lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e você está chegando no canal Opinando. Bom, nesse vídeo eu vou tratar sobre a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. São Paulo 1, Flamengo 1, terminou empatado o jogo, decretando assim o título para o tricolor paulista. Título inédito para o time, né? Que não havia conquistado essa competição, conquistou no dia de hoje em cima do Flamengo. E a gente vai fazer a análise do que foi essa partida, do que foi esse confronto, essa final da Copa do Brasil entre os dois times. Bom, para começar, vamos começar pelas escalações. O Dorival manteve o time que começou no jogo anterior, no primeiro jogo, no Maracanã. A escalação com o Rafael no gol. Nas laterais, lateral direita, Rafinha, na lateral esquerda, o Caio Paulista, na zaga, Arboleda e o Beraldo. No meio de campo ficou Pablo Maia com o Alisson e uma linha de 3 no meio campo, mais à frente, com o Ayrton Rato pela direita, o Nestor pela esquerda e o Lucas centralizado atrás do Caleri, e o Caleri lá na frente como a referência. Esse foi o time do São Paulo que se manteve do jogo anterior, né? O time do Flamengo veio com mudanças, porque o Flamengo recuperou alguns jogadores que estavam lesionados, né, que se machucaram no mês passado, no caso do Luiz Araújo e o Arrascaeta, e o São Paulo escalou o time dessa maneira. O Rossi no gol, o Rossi foi mantido no gol, um acerto do São Paulo, que era para ter tirado o Matheus Cunha há muito tempo, vamos combinar, né? O Wesley na lateral direita e o Ayrton Lucas na lateral esquerda, e na zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira. Aí no meio de campo ficou o seguinte: Pulgar e Thiago Maia, os dois volantes. Mais à frente, Gerson e Arrascaeta. Arrascaeta caindo um pouco mais pelo meio, caindo um pouco pela esquerda, e o Gerson caindo mais pela direita. E no ataque, Pedro e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogou mais centralizado, mas às vezes ele caía pela esquerda, ali compondo aquele setor. Esse foi o time escalado pelo São Paulo, que ele botou a campo o Flamengo, né? O início da partida foi de um começo bem interessante do Flamengo. O Flamengo começou até pressionando já nos primeiros minutos, tanto que aos 35 segundos o Pedro finalizou uma bola que ele recebeu, ele até teve um domínio um pouco ruim, né? E a bola acabou escapando um pouco do domínio dele, né? Da posse dele, e ele tentou a finalização em cima pro gol, e o Rafael conseguiu abafar e pedindo assim o gol do Pedro, né? Logo no primeiro minuto de jogo, né? E o Flamengo já começou dando as cartas, querendo propor o jogo, porque, lógico, o Flamengo está em desvantagem, perdeu o primeiro jogo em casa, e o São Paulo veio com a estratégia mais cautelosa, tentando anular as jogadas do Flamengo, né? Mas isso não deu muito certo. São Paulo acabou atraindo muito o Flamengo. Os 15 primeiros minutos foi de bastante perigo a favor do Flamengo e contra o São Paulo, né? Tanto que o Rafael começou a aparecer, né? Teve um lance também que o Rafa teve que intervir, um lance em jogada que terminou com a finalização do Gerson, numa bola que ele recebeu do Ayrton Lucas, né? E que ele cortou ali o Pablo Maia. Ele finalizou, só que o Rafael conseguiu impedir o gol do Gerson com o pé esquerdo, né? E aí veio os 15 minutos, aí veio a parada para hidratação, né? Porque estava fazendo muito calor, tem feito muito calor, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, né? E não foi diferente lá no Morumbi. Teve a pausa para hidratação. E após a parada, o São Paulo começou a equilibrar a partida, né? O Flamengo começou a ter mais dificuldade em trocar passes, começou a dar um pouco mais de chutão, bola longa, tentando buscar ali o Pedro ou o Bruno Henrique para disputar essa bola, mas aí os lançamentos não estavam sendo muito bons, principalmente dos pés do Fabrício Bruno, né? O Rossi até que estava dando uns bons lançamentos, só que o jogo do Flamengo fluiu mais quando o Flamengo começou a trabalhar mais a bola com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de movimentação, né? Essas bolas longas não deram muito resultado, facilitando assim para a zaga do São Paulo, né? Para completar a informação da zaga do São Paulo, o Arboleda, aos 18 minutos do primeiro tempo, ele acabou sentindo a coxa, ele sofreu um estiramento, né? E o Diego Costa entrou no lugar do zagueiro equatoriano, né? Continuando falando sobre a partida, após a parada técnica, o São Paulo começou a causar um pouco mais de desconforto ali para o Flamengo, né? Não criou tantas oportunidades, mas começou a habilitar ali no campo de ataque, né? Uma chance que causou perigo para a zaga do Flamengo foi um cruzamento que teve um desvio no caminho, e a bola sobrou para o Lucas, ele tentou um voleio e a bola até passou
perto do gol do Rossi, mas o Rossi estava na jogada, né? E a bola saiu pela direita do gol do goleiro argentino ali do Flamengo, né? Esse foi um lance de maior perigo. Teve também o chute do Ayrton Rato de fora da área, que a bola acabou encobrindo o gol do Rossi, né? E esse foi os lances de maior perigo do time de São Paulo, né? As melhores chances do primeiro tempo foram do Flamengo, né? Foram do Flamengo, porque teve o lance, como eu falei, do Gerson, que o Rafael teve que ter vindo, o Pedro também, né? E também teve um chute muito bom do Pedro, de fora da área, que a bola passou muito perto do gol do Rafael. Eu creio que se a bola acertasse o gol, o Rafael não conseguiria praticar a defesa não. A bola foi muito bem partida, só que se fosse um pouquinho mais baixa, o Pedro marcaria um belíssimo gol, né? O Flamengo continuou ali tentando fazer o seu jogo ali, e o São Paulo com o seu jogo mais cauteloso, estratégico, tentando manter a sua vantagem. Só que ali no finalzinho do primeiro tempo, ali aos 44 minutos, o Pulgar recebeu uma boa bola ali do Gerson, né? E aí ele invadiu a área e bateu cruzado, um bom chute cruzado do Pulgar. Rafael praticou uma ótima defesa, só que no rebote o Bruno Henrique estava ali para conferir e abriu o placar para o Flamengo, né? Fazendo assim 1-0, empatando o confronto, né? Já que o São Paulo ganhou o primeiro jogo de 1-0, o Flamengo abriu o placar e fez o 1-0 no placar e 1-1 no agregado, né? E com isso, 1-0 no placar a favor do Flamengo no jogo do Morumbi estava causando um pouco de perigo para o time de São Paulo, tanto que no lance seguinte praticamente o Flamengo quase fez o segundo numa roubada de bola do Bruno Henrique ali no campo de ataque, em que ele construiu a jogada, ele cruzou rasteiro para trás, o Pedro tentou se antecipar, o Rafael deu uma abafada e o São Paulo conseguiu cortar ali a situação. O São Paulo estava meio um pouquinho baqueado com o gol do Flamengo, né? O Flamengo era melhor, né? Ele foi melhor no primeiro tempo, né? Só que num lance de ataque do Flamengo, no lance seguinte, após esse lance que o Flamengo quase marcou o segundo gol, o Gerson também teve uma oportunidade ali da Tadade de finalizar e não finalizou, e também hesitou em dar o passe e acabou perdendo a bola. Na continuação do ataque, na escapada do Ayrton Rato, o Ayrton Lucas acabou fazendo uma falta até desnecessária perto da área do Flamengo, dando a oportunidade do São Paulo cruzar uma bola na área e causar algum perigo pro gol do Rossi, né, o gol do Flamengo. E não foi diferente. O Ayrton Rato bateu falta para dentro da área, o Rossi cortou a bola e saiu bem. Muitos dizem que ele falhou no lance, eu não vi falha nenhuma, ele fez o que tinha que fazer ali, ele tirou a bola e o Nestor, que estava ali na entrada da área, no lado mais esquerdo, ele aproveitou o rebote, chutou de primeira, um belíssimo chute do Nestor, ninguém estava perto do Nestor para trabalhar a jogada, esse foi um belíssimo chute, um chute impressionante, muita precisão e forte, e acabou empatando a partida, acertou o canto esquerdo ali do Rossi, e empatando a partida, mantendo o São Paulo à frente do placar agregado. O São Paulo empatou a partida 1-1, mas no agregado 2-1 para o São Paulo, né? E assim terminou o primeiro tempo, né? O São Paulo, ele achou esse gol, né? Porque o Flamengo, como eu disse, o Flamengo foi melhor o primeiro tempo, né? Teve mais domínio. No segundo tempo, os times se mantiveram com a mesma escalação e com a mesma estratégia. O São Paulo, com pouco escape, estava recuado demais, atraindo muito o Flamengo, e o Flamengo com bastante posse de bola, né? O Flamengo estava tentando suas infiltrações, e aos poucos o São Paulo tentou algumas mudanças, colocou ali o Luiz Araújo no jogo, no lugar do Thiago Maia, tentando abrir um pouco mais o campo, jogando o Gerson mais pela esquerda. O Flamengo, antes disso, já tinha feito alguns lances de perigo, com o próprio Gerson ali caindo pela direita, num chute em que ele arriscou de fora da área, a bola desviou, a bola ia no cantinho do gol do Rafael e a bola foi para o escanteio. Então a situação do segundo tempo foi do São Paulo chamar demais o Flamengo para o seu campo e o Flamengo tentando trabalhar a sua bola, só que estava encontrando uma certa dificuldade porque o São Paulo estava marcando muito atrás, né? Mas em alguns momentos o Flamengo conseguiu dar uma escapada quando acertava os seus passes, né? O São Paulo traiu muito, assim, dando até uma certa sopa para azar, né? Porque o São Paulo não tinha saída, né? O Flamengo estava com seus zagueiros ali, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, e eles não estavam sendo muito incomodados ali, né? Então o São Paulo chamou demais, correu perigo, né? Só que foi passando o tempo
O Dorival colocou mais gás no seu time, colocando Michel Araújo na frente, colocou o Luciano mais na parte final do jogo, colocou o Wellington no lugar do Caio Paulista que sentiu, e o time de São Paulo acabou dando uma encorpada, aumentando o seu gás, ao contrário do que aconteceu com o Flamengo. O Luiz Araújo até entrou razoavelmente bem, mas o Gabriel, que entrou no lugar do Pedro, não entrou nada bem, totalmente desligado da partida, muito abaixo, né? O Gerson acabou sentindo, o Everton Ribeiro também entrou na partida, também saiu a Arrascaeta e algumas mudanças do jogo do Flamengo, né? Entrou o Vitor Hugo, enfim, né? Com as substituições também, novamente, após a parada para hidratação do segundo tempo, o São Paulo conseguiu o seu gás ali, né? E conseguiu suportar um pouco melhor a pressão que o Flamengo estava tentando exercer. Só que ainda assim o São Paulo estava se mantendo muito atrás. Só quando o Flamengo se expôs demais, já passando os 40 minutos do segundo tempo, é que o São Paulo conseguiu dar alguns escapes, principalmente com as arrancadas do Lucas, né, que é impressionante, e com algumas arrancadas do Michel Araújo, que entrou também no segundo tempo, né? Os lances, teve um lance que o Michel Araújo saiu driblando 3 ou 4 ali no campo defensivo e acabou construindo um contra-ataque para o São Paulo. Ele lançou o Lucas passou para o Luciano finalizou mal. Ele alega ali na situação que foi empurrado pelo Luiz Araújo, né, na marcação, mas o jogador já vinha ele se desequilibrando e acabou perdendo a oportunidade. E teve um outro escape num chute, no chutão do Rafael, no seu campo de defesa ali da sua área, e acabou encontrando o Luciano entrando ali pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo, né? Ali pelo lado do Fabrício Bruno, e acabou chutando mais pela rede do lado de fora, né? Então o São Paulo conseguiu esses escapes e o Flamengo tentando ainda uma última cartada ainda, né? E teve a lance ali aos 47 do segundo tempo, um cruzamento do Wesley, e aí a bola sobrou ali pro Pulgar. O Pulgar não acertou bem a finalização, batendo na ponta do pé dele e indo pro lado totalmente errado do gol. E o último lance de perigo do Flamengo foi uma jogada individual do Ayrton Lucas, né, que recebeu a bola lá no lado esquerdo, e ele saiu entrando na área, puxando pro seu lado direito, né, para sua perna direita. Ele finalizou de direita mesmo, foi até um chute razoavelmente bom, só que o Rafael estava muito bem colocado, uma boa atuação do goleiro de São Paulo, e acabou praticando a defesa. E com isso o São Paulo, nos 5 minutos finais, manteve a bola no campo de ataque, né, ainda por infantilidade do Fabrício Bruno, né, que estava com a posse de bola, errando passo para o Wesley e cometendo uma falta desnecessária em cima do Caleri. E com isso São Paulo acabou mantendo a posse de bola no seu campo, e aí o Brado da Silva Machado, que era o árbitro da partida, acabou encerrando assim o jogo entre São Paulo e Flamengo. São Paulo, como falei, São Paulo 1, Flamengo 1, São Paulo campeão inédito, né, o primeiro título da Copa do Brasil para o São Paulo. E o Flamengo, mais uma vez, colecionando mais um fracasso, vice de novo, né? Foi vice. O número de vices que o Flamengo teve esse ano, né? É impressionante, né? O Flamengo teve inúmeros títulos perdidos, né? Disputados e perdidos. A começar pelo Mundial, que de certa forma é a obrigação pelo menos do Flamengo chegar à final, né? E perdeu para o Al Hilal, perdeu a Supercopa para o Palmeiras, perdeu a Recopa da Libertadores pro Del Valle, perdeu a Taça Guanabara, se for contar o título, né, perdeu ali pro Fluminense, perdeu o Carioca de forma ridícula pro Fluminense, naquela partida de 4 a 1 que o Fluminense amassou o Flamengo, né, aí teve a troca, né, esses primeiros títulos quem comandou foi o Vitor Pereira, aí teve a troca, aí veio o São Paulo agora, e o Flamengo continuou perdendo demais, né. Foi eliminado precocemente pelo Olímpia, uma atuação vergonhosa do Flamengo, e aí foi agora a Copa do Brasil, em cima do São Paulo. A campanha do Flamengo até que foi boa até a final, só que aí depois desses episódios de agressões, o ex-preparador físico socando a cara do Pedro, o Gerson e Varela brigando, Gerson agredindo o Varela, agora o Marcos Braz na confusão com o torcedor, ele agredindo o torcedor, enfim. Então o ano do Flamengo foi muito conturbado, principalmente, como eu falei, por causa da sua diretoria, que são os que encabeçam o fracasso do Flamengo, são os nomes responsáveis pelo fracasso do Flamengo. Logicamente tem responsabilidade o técnico, os técnicos que passaram, os jogadores, lógico que eles têm culpa também, mas os líderes que encabeçam o fracasso, os vexames do Flamengo, são os da diretoria e presidente Rodolfo Landim. Rodolfo Landim
Marcos Braz, Bruno Spindel e também quem ali participa desses atos ridículos de irresponsabilidade e incompetência, né? E por isso o Flamengo encaminha seu ano de 2023 de bastante vexame e está em sétimo lugar, não está classificado para a Copa do Libertadores do ano que vem, 2024, né? Está em sétimo lugar. O São Paulo, que ganhou o título, já foi direto, né? Ganhou o título da Copa do Brasil, ganhou uma bolada, um prêmio gigante de 70 milhões e a vaga para a Libertadores. O Flamengo está fora por enquanto, está em sétimo lugar e ainda vai ter esses 14 jogos ainda para disputar pelo Campeonato Brasileiro. Dá muito bem para se classificar para a Libertadores, é um mínimo, né, que se espera do Flamengo, já pelo menos desse ano que saiu perdendo títulos aí a rodo, né? E aí o Flamengo tem que pelo menos fechar o ano de uma maneira menos indigna, digamos assim, um pouco mais digna, porque esse ano do Flamengo foi ridículo, e aí se classificar para a Libertadores é uma mera obrigação, é simplesmente obrigação ir para a Libertadores e tentar buscar a melhor classificação possível, né? O Botafogo aí tá dando mole, já tem 3 derrotas seguidas, tudo bem que o Flamengo ainda tá a 11 pontos do Botafogo, né? Mas o Flamengo tem que sair ganhando e tentar buscar a sua melhor posição no Campeonato Brasileiro, e o mínimo é chegar até a Copa de Libertadores do ano que vem. Bom, esse foi o meu resumo, minha análise sobre a final da Copa do Brasil, São Paulo 1, Flamengo 1, né? Resumindo um pouquinho melhor até do que foi esse jogo e englobando o que foi os 180 minutos, né? O jogo do Maracanã com o jogo do Morumbi. O São Paulo ganhou o título, mas por causa do jogo aqui no Maracanã, né? Em que o São Paulo anulou totalmente o Flamengo e com a sua tática mais organizada acabou aniquilando o Flamengo no primeiro tempo do Maracanã, e o segundo tempo se segurou, já que o Flamengo, com uma situação totalmente errada, acabou fazendo uma partida ridícula. O São Paulo sustentou 1 a 0. No Morumbi o São Paulo correu o risco com a sua estratégia de manutenção de vantagem, né? Correu o risco de tomar o segundo gol, sustentou, não levou o segundo gol e acabou levando o título de forma até merecida por ser um time mais organizado. Bom, agora sim, fechando, né, os comentários sobre essa partida, sobre essa final entre São Paulo e Flamengo. São Paulo 1, Flamengo 1, título para o São Paulo, parabéns ao tricolor paulista. Bom, essa foi a minha análise, e o que vocês acharam da final? Bom, podem deixar suas respostas aí nos comentários, se inscreva no canal Opinando, deixe seu like, e comentem, compartilhem, e ativem o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos que vão aparecer aqui no canal Opinando, tá ok? Mais uma vez, gente, muito obrigado, tá? E mais uma vez, um grande beijo e tchau!